Oi, Darcy. Pois é, recebemos muitas perguntas de telespectadores, são muitas pessoas com dúvidas em relação ao aspecto da energia elétrica, tanto aqui em Cachoeira do Sul, como de outras regiões também do estado do Rio Grande do Sul. E por isso nós recebemos hoje aqui no Espaço Público o Leandro Baques, ele que é o coordenador regional da AS Sul, para relacionamento com o poder público e também com a imprensa. Leandro, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Daniel, e é uma satisfação estar aqui na TV. Maravilha. Preparado para responder as perguntas? Preparado. Então tá jóia. Vamos conferir a primeira pergunta. Nossa equipe foi às ruas, equipe de reportagem, e ouviu pessoas nas ruas da cidade de Cachoeira do Sul. Vamos à primeira pergunta. O que gastaria mais em termos de eletrodoméstico dentro de casa, né? Chuveiro, ou por exemplo, ferro, ou secador. Dizem que é o secador, eu não sei se realmente é isso, né? E aí, Leandro? Bom, todo equipamento, seja elétrico ou eletrônico, tem que ser usado de uma forma racional. Eu digo forma racional é economizando, independente do tipo de equipamento. É lógico, tem equipamentos com potência maior, e aí eu cito alguns: chuveiro, o forno, o próprio chuveiro é o que mais gasta, ar-condicionado, que hoje está sendo bastante demandado, esses gastam mais. Então, o cuidado que tem que ter é com relação aos equipamentos com maior potência. Mas isso tudo depende da forma que é utilizado, né? De novo, de uma forma racional, sempre tentando economizar. Na hora da compra, sempre cuidando, aqueles que têm maior potência ou menor potência. Esses realmente são os que mais gastam dentro da nossa residência ou dentro de uma indústria ou loja. Claro, inclusive, possivelmente, muitas pessoas com dúvidas nesse momento, né? Por conta dessa questão da bandeira tarifária. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tem perguntas sobre esse assunto também. Vamos, portanto, agora para a segunda pergunta de telespectador aqui no Espaço Público. Fazer uma pergunta assim para o gerente da AS Sul. Por exemplo, quando queimar um eletrodoméstico meu, televisão, rádio, o que eu devo fazer? Qual é que eu devo procurar? Onde eu procuro a AS Sul, gerente ou qualquer coisa? Deu um problema, quem sabe, por conta de um temporal, queimou um eletrodoméstico. O que faz? Sempre quando houver um dano em algum equipamento dentro da sua residência, o cliente deve procurar os canais de relacionamento. Tanto o 0800 como nossa loja de atendimento, que fica aqui em Cachoeira. Chegando na loja ou pelo 0800, vai ser perguntado algumas informações básicas, que tipo de equipamento, o ano do equipamento, algumas informações que vai ser rápido de responder, e também o seu RG e CPF para que a pessoa seja identificada através do seu código como consumidor. Agora, vale o alerta, né, Leandro? Que o telespectador está em casa, está percebendo que vai começar um temporal, vale tirar também o eletrodoméstico da tomada e assim por diante, porque aí, claro, alguns problemas podem acontecer em função disso também, não é? Importante esse alerta até por causa das descargas atmosféricas, e muitas vezes existe as quedas de tensão, que pode voltar a tensão, ela é um pouquinho acima do normal. Então, sempre que as pessoas puderem, em temporal, principalmente com raios, deixe o equipamento fora da tomada, que vai ajudar bastante. Ok. Vamos à próxima pergunta. O problema na casa é o negócio da rede, que tem um poste deitado na frente da casa, tá quase deitando assim, né? Bem devagar. E é na rua Leopoldo Souza 389. É poste de madeira? É de madeira. A questão dos postes de madeira. Pode ainda? Os postes precisam ser trocados? Como é que está essa questão dos postes de concreto e postes de madeira? Nós temos ainda bastante poste de madeira. Quando nós assumimos toda a concessão, quando a AS Sul chegou aqui no estado, 100% praticamente os postes eram de madeira. Hoje a AS Sul trabalha com poste de concreto para qualquer situação, exceto aqueles casos com difícil acesso. A gente tem que usar um poste de madeira. A AS Sul todo ano tem um planejamento para que seja trocado poste de madeira de concreto, em torno de 10 mil postes anual, toda a concessão. Claro que isso aí demanda ainda, em função da quantidade de poste de madeira que tem na rede, e demanda ainda bastante tempo, então um médio, curto e longo prazo. Mas hoje todo poste de madeira ele é substituído por poste de concreto. Ok. Essa responsabilidade hoje, então, não é da prefeitura em relação aos postes que estão dentro da cidade, por exemplo, dentro do município. Essa responsabilidade, essa atribuição é da AS Sul. É da AS Sul. Todo poste que passa a rede da concessionária, a responsabilidade é da AS Sul. Ok. No caso de Cachoeira do Sul, especificamente, eu não sei se você tem esses dados, mas você poderia quantificar. É possível a gente saber qual é a porcentagem de postes de madeira e porcentagem de postes de concreto na cidade? Eu não tenho esse dado preciso aqui agora na hora, mas posso informar que a gente já não chega a 50% ainda
esse total aí. Mas a quantidade que a gente tem trocado anualmente é bastante expressivo. Ok. Vamos à próxima pergunta, então, dos telespectadores. Às vezes dá falta de luz é porque o fio bate um no outro, tem árvores, né? As árvores passam no meio dos fios, né? E aí dá esse problema aí gravíssimo aí falta luz, né? Questão das árvores. A árvore enroscou no fio, deu um problema. A pessoa percebendo uma situação como essa, o que ela faz? Ela recorre a quem? Aos bombeiros? Recorre diretamente a SSU? Como faz? É um bom ponto. A gente tem passado aí por os últimos meses bastante temporais e com bastante vento, e hoje a maior causa de interrupção de energia é com relação à vegetação, árvores. A SSU ela tem a responsabilidade de toda a vegetação que estiver em contato com a rede de energia elétrica deve ser acionada a essa até por causa do risco, né, do risco de uma pessoa que não tem um conhecimento de querer tocar nesse cabo, esse vegetal e estar energizado. A responsabilidade da SSU ela é de eliminar o contato com a rede, sempre com autorização da prefeitura. Então, toda vez que tiver um galho, um vegetal tocando na rede, entra em contato com a SSU. Nos outros casos, ou é responsabilidade do próprio consumidor, do cliente que está dentro do pátio, ou é da prefeitura. Claro. Existe a possibilidade de se fazer um trabalho preventivo? A gente sabe que as redes são extensas, né? Então é um trabalho também muito volumoso, né? Mas existe a possibilidade de se fazer um trabalho preventivo, já sabendo que uma árvore está crescendo, que daqui a pouquinho vai acontecer ali algum problema, ou é somente mesmo com base nas ligações? Hoje nós temos uma equipe especializada só nesse serviço de poda, que a gente chama. Então existe hoje um planejamento de serviço com relação à poda. Nós temos um levantamento anual com relação aos trechos mais críticos. Então, a empresa hoje ela não trabalha somente na interrupção, e sim na prevenção. Tem hoje, Cachoeiro do Sul tem 2 equipes que estão diariamente aí trabalhando e percorrendo ruas para que a gente cada vez mais diminua esse indicador que é de interrupção de energia elétrica, que é causado por vegetal. Perfeito. Vamos seguindo aqui. Vamos a mais perguntas, portanto. Inclusive, você de casa pode participar. Daqui a pouquinho a Darcy já vai explicar como aqui do quadro Espaço Público. Vamos a mais perguntas. Uma vez eu liguei para lá e fiquei quase 2 horas no telefone. Quase 2 horas para me atender. Quando me atenderam, levaram quase 1 ano para ir lá em casa ligar a luz. O que demora tanto para religar a luz quando cai e a gente liga para lá? Por que em Cachoeira dá qualquer ventania, qualquer chuvinha, a gente tem tanta dificuldade de restabelecer a energia, fica um dia e meio sem luz nenhuma? Então, uma pergunta em relação ao contato com esse SSU. Quem sabe a pessoa liga para lá. Como é que funciona o serviço de atendimento hoje? Todo mundo tem percebido que ultimamente aí os fortes temporais têm atingido bastante a nossa área de concessão, inclusive que em torno de 100 km por hora os ventos. Quando tem o temporal, realmente, ele é uma situação atípica, que demora, requer um pouco mais de cuidado da concessionária. Muitas vezes a gente tem que reconstruir rede, e isso a gente não consegue restabelecer tão rápido como a gente gostaria, em dias anormais. Dias normais, existe também o canal de relacionamento, 0800, e a loja. Eu reforço aqui, é importante que todos saibam a importância de usar o torpedo. Em dia de contingência, onde o 0800 acaba congestionando, é normal pela quantidade da demanda. O torpedo é uma forma segura... A mensagem de texto, então. Mensagem de texto, uma forma segura de informar que aquela residência está sem energia e uma forma segura de chegar até o nosso sistema. Ok. Agora, uma telespectadora citou ali a questão da demora. Então, tendo em vista, claro que a gente entende o aspecto, né, do volume e tudo mais. Agora, o efetivo da SSU, ele é suficiente, por exemplo, para atender tamanha demanda, já se prevendo que normalmente os meses mais quentes, mês de dezembro especialmente, fim de ano, existem vários problemas. O efetivo da conta é suficiente para atender a toda a demanda? Sim. Hoje o efetivo da SSU, ele está bem com relação à quantidade de ocorrências que a gente tem durante o ano. Sim. Sempre a gente trabalha com a situação mais crítica, que é o temporal, a quantidade mais alta de ocorrência. O que acontece quando a demora no atendimento não é a falta de pessoas, e sim o tipo de ocorrência que aconteceu. Exemplo, dia 20, o temporal aconteceu, foi muito forte, um temporal que atingiu toda a concessão, e isso teve um número elevado de ocorrência. E sempre quando houver uma falta de energia e principalmente uma informação de cabo rompido, a concessionária tem que ter um cuidado a mais,
que é identificar aquele defeito, mas não só identificar, percorrer toda a rede para que não encontre mais outra situação que pode gerar um risco. A demora geralmente é em situações de contingência. Se houver algum caso mais pontual, mais específico, que não foi em temporal, te pede que vá até a loja de atendimento, traga o dia, o local, que a gente estuda a situação e vê o que ocorreu. Mas hoje o nosso contingente, o nosso efetivo, ele está bem de acordo com relação hoje a toda a nossa demanda, a máxima, o pico máximo de demanda. Ok. Cada município ele é atendido independentemente, por exemplo, Cachoeira do Sul, existe uma equipe específica para Cachoeira, uma equipe específica para Santa Maria, por exemplo? Sim. A gente é dividido por coordenações. Cachoeira do Sul é uma coordenação. Cachoeira do Sul fica, além das equipes que estão em Cachoeira, a gente fica com 2 supervisores que estão acompanhando o tempo todo. São equipes que são daqui e pessoas que conhecem a região. Isso também ajuda e é importante. Mas volto a frisar, nossa rede ela é aérea e em temporais realmente requer um pouquinho mais de paciência em função da complexidade dos defeitos e dos danos. Ok. Bom, vamos a mais perguntas então. Que a luz vai subir mais 9% no vermelho, esse para nós já subiu 30% esse ano passado, esse ainda temos nesse ano, e nos outros estados foi 12%, foi 14%, foi 16%, e aqui foi 30%, e agora vão nos levar mais 9%. Como é que está funcionando o aspecto dos acréscimos, né, para a energia elétrica? Em 2014 tivemos aí uma subida. Qual que é a previsão para esse ano? E também citei no começo da entrevista o aspecto da bandeira, né, das bandeiras. Como que está funcionando isso, Leandro? Na verdade, agora não foi um aumento em função da concessionária. Sim. Chegou uma resolução através da ANEEL, que é o órgão hoje que regula as concessionárias, que denominou as bandeiras. Como é que funciona? A bandeira é a forma de informar o cliente como está a situação da geração de energia elétrica. Exemplo, a geração de energia elétrica, se nós for ver no passado, ela era muito em cima das hidrelétricas, de chuva, de água. E hoje, com a escassez da água, a gente está vendo que não basta para atender toda essa demanda. Aí vem a importância das termoelétricas, que o valor da compra ele é um pouquinho mais alto. A ANEEL exigiu que as concessionárias apresentassem através das bandeiras o quanto ela vai gastar mais conforme for a cor. Exemplo, o mês que for a bandeira verde, que é a melhor situação, que a gente compra energia através das hidrelétricas, que o valor é menor, não vai ter aumento nenhum, vai ser o que ela consumir, o que ela gastar naquele mês. Quando a ANEEL informar, isso todos podem pesquisar no site da ANEEL, quando informar que a bandeira amarela, a cada 100 kW, acima de 100 kW, a cada 100 kW é R$ 1,50 a mais. Por exemplo, se a pessoa gastou 100 kW na bandeira amarela, vai gastar aquele consumo do mês mais R$ 1,50. Sim. E se for a bandeira vermelha, que é a pior situação, a situação do mês que tem pouca chuva, as hidrelétricas estão com nível baixo, que há necessidade de comprar energia das termo, a ANEEL indica a bandeira vermelha. A bandeira vermelha é a cada 100 kW, é R$ 3,00 a mais. Exemplo, se gastar R$ 100 kW, na bandeira vermelha, 100 kW, aquele valor, mais R$ 3,00. Isso aí é uma resolução da ANEEL que agora as concessionárias estão colocando em prática a partir de janeiro. Ok. Então, quer dizer, não há nenhum acréscimo em relação ao valor base da energia, independente da questão, eu consumo mais, então o preço é mais alto. Então, a cada 100 kW, por exemplo, aí há esse acréscimo de acordo com a bandeira. Há esse acréscimo. Aí também a gente deixa a nossa sugestão, né, da gente tentar economizar cada vez mais. E o alerta da bandeira é isso aí, para mostrar que o próximo mês, a ANEEL sempre informa o mês anterior, como vai ser a bandeira do próximo mês. Então, se ela anunciar a bandeira vermelha, que é janeiro, já foi anunciada a bandeira vermelha, sabe que vai ter R$ 3,00 a mais a cada 100 kW. Ok. Vamos a mais uma pergunta. Eu e minha esposa, a gente dá aula na escola municipal que tem ali na Vila Vargas, na Piquiri, na Nossa Senhora Medianeira. E toda vez que cai um pingo de chuva, falta a luz lá. Aí eles ligam para a SSU diz que é com a Seleta diz que é a SSU. Eu gostaria de saber com quem é que resolve esse negócio da luz lá, se é a SSU ou se é a Seleta. Todo cliente tem que ligar para a concessionária qual é atendido. Se o cliente é atendido pela SSU, deve se dirigir aos canais de relacionamento da SSU. Da mesma forma, a Seleto. Nesse caso, como é um caso que não trouxe mais informações, a gente não sabe dizer realmente de qual concessionária que ela é atendida.
Mas sempre ligar para a concessionária o qual ela é atendida e qual a fatura chega. Claro. Ou a S-Sul ou a S-Eletro. Entendi. Então a pessoa também pode olhar, ver o código do cliente, ver por quem que está sendo atendido e aí entra em contato, né? Exatamente. Bom, uma pergunta que tivemos também de telespectador, mas certamente é uma dúvida de toda a sociedade, é em relação à capacidade, não é? De energia, né? De atendimento por parte da S-Sul, ou dependendo da localidade, não é? Da concessionária da sua região. Cachoeira do Sul tem crescido bastante, novas indústrias, novas empresas estão vindo para cá. Mais recentemente a questão da Todeskine, né? Que foi um assunto latente, bastante discutido na cidade, em relação à capacidade de atendimento da S-Sul. Se uma empresa hoje, por exemplo, quer vir para Cachoeira do Sul, né, está dentro do perímetro ali onde estão as redes da S-Sul, existe capacidade de atendimento? Toda a S-Sul vem acompanhando, toda a concessionária vem acompanhando cada município. No caso Cachoeira em específico, a gente vem acompanhando nos últimos anos o crescimento, a intenção de novas indústrias de chegarem no município. E a S-Sul se preparou para isso. Tanto é que foi anunciado no final do ano passado a reforma da subestação, que é o coração da energia elétrica, dali que parte toda a energia elétrica. A subestação foi ampliada já prevendo aí os próximos anos. 2 novas linhas estão sendo construídas agora, começando no início de janeiro, para terminar até o metade do ano, final do ano, pensando no crescimento. Hoje, olhando em termos de carga consumida, a demanda hoje em Cachoeira, sim, versus a demanda que nós temos dentro na nossa subestação em Cachoeira, tem uma sobra bem significativa, já pensando no crescimento da cidade. O importante, Daniel, é que as pessoas, toda a indústria nova, o estabelecimento, com antecedência informe aonde que vai ser o estabelecimento, qual o local e qual a sua demanda, qual a sua carga, para que a gente se prepare, porque não quer dizer que o município seja sobrando carga, energia, quer dizer que aquele ponto onde vai ser efetivado a indústria ou aquele estabelecimento tem a rede, talvez não tenha rede. Aí a concessionária tem que se adequar para aquele local. Mas hoje Cachoeira está bem tranquila com relação à energia elétrica. Ok. Tivemos também muitas perguntas em relação ao aspecto da iluminação pública, né? E vale deixar claro, né, Leandro, que esse é um aspecto que é uma atribuição da Prefeitura, é uma atribuição da Secretaria de Obras. Então, esse aspecto, por exemplo, queimou uma lâmpada, né? A minha rua está às escuras, então o contato deve ser feito com a Prefeitura. Ok. Leandro, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no Espaço Público. Obrigado pela disposição. Fico à disposição e obrigado pelo espaço. Maravilha. Nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do quadro Espaço Público, aqui no NT Sul. Darcy.